Minhas amigas, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós temos mais uma informação importante sobre a aposentadoria por invalidez que pode ser concedida ao segurado com epilepsia. Vem comigo, esta informação é do site Jornal Contábil, estarei fazendo a interpretação para vocês. Bem, meus amigos, a epilepsia ela pode gerar incapacidade total e permanente para o trabalho. Assim, a epilepsia e a aposentadoria por invalidez pode ser concedida ao segurado, pois a doença o toma completamente inapto a todos os trabalhos a que se vincule, de tal maneira que a prestação previdenciária seja inevitável e indispensável e não uma opção. Como a viabilidade do trabalho deixa de exigir, segundo a avaliação do médico pericial, a gravidade efetiva do caso analisado é a causa de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente. Contudo, se essa inaptidão não for total, é aplicável ao caso do segurado, ele deverá ser encaminhado para reabilitação profissional ou ser contemplado com algum dos benefícios de incapacidade temporária, o auxílio-doença ou auxílio-acidente. Então vejamos o que a lei e o Poder Judiciário destacam sobre esse tema. Conceito e características da epilepsia, aposentadoria por invalidez. A epilepsia é a causa de incapacidade permanente se ficar demonstrado que, no caso do segurado, ela é refratária, ou seja, não responde bem ao controle por medicamentos. Tá? Está dentro do TRF4, é uma resposta do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E a turma regional suplementar do Paraná, que é o relator Márcio Antônio Rocha, tá? Da juntada aos autos em 11 de abril do ano passado. Isto porque a doença é uma alteração cerebral temporária marcada por crise e não por um estado contínuo de degradação das capacidades do doente. A epilepsia não é uma doença degenerativa em si, mas pode ser uma consequência ou sintoma relacionado, sendo de extrema importância a análise e a consideração das comorbidades para cada caso. Em contexto isolado, a epilepsia não compromete a cognição ou o comportamento de longo prazo do doente. Ela tem, por sinal, crises convulsivas que duram geralmente alguns minutos. Então, veja os principais sintomas e alertas para a doença: perda da consciência, confusão mental temporária, movimentos incontroláveis dos membros, que são as convulsões, transtorno dos sentidos, visão, audição, perturbações do humor, ansiedades e fobia. A gravidade e extensão dos sintomas variam a depender da área cerebral afetada, em que grau isso ocorre. As comorbidades e ausência de tratamento contínuo e regular podem comprometer bastante a qualidade de vida da pessoa epilética e afetar a sua vida profissional. Nesse caso, a perícia médica deverá aferir a ineficácia do tratamento medicamentoso para que o epilético seja considerado permanentemente incapaz. Então, como a incapacidade ela é analisada? A incapacidade permanente deve ser investigada por perícia multidisciplinar por conta do INSS, que resulta na inaptidão definitiva e completa para o trabalho. No caso do segurado, aí avaliando fatores pessoais como qualidade de vida, frequência de crises, responsividade do tratamento e ambiente de trabalho. No ato da perícia, o segurado poderá requisitar a presença de médicos particulares de sua confiança e as próprias expensas, né, ligado ao artigo 213 do inciso 1º da Instrução Normativa de número 77/2015. Então, é preciso atestar o afastamento total das atividades e a incapacidade completa sobre todos os trabalhos usualmente exercidos pelo segurado. Lembrando que a incapacidade parcial poderá viabilizar o auxílio-acidente ou auxílio-doença, mas não a aposentadoria por invalidez. Então, todos os exames e laudos em posse do segurado podem ser apresentados para análise conjuntural do seu quadro de saúde, além de que são essenciais para fixar com melhor precisão a data de início da doença e a data de início da incapacidade, dentro da instrução normativa, ok?
Judicialmente, o juiz ele analisa a perícia, mas não se apoia exclusivamente nela, considerando os elementos particulares trazidos pelo segurado interessado e também pelo depoimento que possuam corroborar com a demonstração da vida diária prejudicada do segurado. Então, são avaliados os fatores de presença de sintomas ou a intermitência deles, que são os períodos de recidiva, afastamentos por auxílio-doença, tipo de função desempenhada, a qualidade do ambiente do trabalho, circunstâncias de eficácia do tratamento, comorbidades, entre outros elementos de interação entre a doença e o segurado. Então, todos esses sintomas que podem prejudicar a epilepsia pode sim favorecer para uma aposentadoria por invalidez ou até mesmo no auxílio-doença. E ainda que a incapacidade ela seja considerada permanente e a aposentadoria concedida, o segurado poderá ser convocado a qualquer tempo para reavaliação da perícia e confirmação da incapacidade, que está dentro do artigo 46 do Decreto 3.048 do ano de 99. E a não ser que já tenha completado 60 anos de idade, aí não pode mais ser chamado para a perícia médica para uma reavaliação da incapacidade por epilepsias, ok? Então, ou aos 55 anos de idade já recebe o benefício também há mais de 15 anos. Então, a pessoa que tenha completado 60 anos ou 55 anos de idade e já recebe esse benefício já por 15 anos, ela não é obrigada mais, ela não é mais chamada para fazer verificação de perícia médica. De qualquer modo, a incapacidade deve ser deliberada em relação à profissão, ponderando-se o comprometimento ou não de habilidades necessárias e comuns, como a concentração, raciocínio, memória, vida independente, comunicação, trabalho, aprendizado, sono, relação interpessoal, considerando-se a síndrome de epilepsia é agravante ou não de alguma dessas atividades. Quanto à questão do adicional de 25% para aposentados por incapacidade, segundo o artigo 45 da Lei 8.213, o valor da aposentadoria por incapacidade dos segurados que necessita da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, quando a pessoa não consegue fazer as suas atividades cotidianas sozinha e precisa de um acompanhante. Então, a necessidade desse auxílio também é verificada por perícia e, excepcionalmente, esse adicional poderá extrapolar o teto previdenciário para o pagamento do benefício, ok? Então, este valor não é incorporado pela pensão por morte quando o segurado assistido vier a falecer. Além disso, todo ano, quando o benefício da aposentadoria for reajustado, o adicional acompanhará o reajuste. Então, a assistência de terceiros em favor do segurado deve ser permanente e ela pode ser física, motora ou mental, que são os cuidadores, os enfermeiros, não sendo suficiente a ajuda ocasional. Então, o pedido poderá ser feito no portal eletrônico Meu INSS ou pelo aplicativo do celular no momento do requerimento da aposentadoria ou após a concessão dela. Uma hipótese comumente contemplada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região e da 5ª Turma é a concessão do adicional para as pessoas com epilepsia em quadro de comorbidade, com restrições de mobilidade, por exemplo, ou das atividades cotidianas, como se alimentar ou tomar banho sozinho. O Superior Tribunal de Justiça reconhece a concessão do adicional para qualquer aposentadoria desde que haja assistência permanente de terceiros em relação ao aposentado. E como então requerer esse benefício? Os primeiros procedimentos para aposentadoria por incapacidade para pessoa com epilepsia podem ser realizados integralmente pela internet ou por agendamento pelo telefone de número 135. A perícia será marcada pelo INSS em tempo oportuno e o segurado deverá comparecer em posse de todos os seus documentos e dos exames médicos correspondentes. A pessoa que optar por baixar o aplicativo no celular, o Meu INSS, deverá fazer um cadastro como usuário e senha para ingressar no portal pelo número de CPF do segurado e uma senha vinculada. Então, no menu de serviço, você vai escolher o campo Agendar perícia,
Nele você poderá clicar em perícia inicial. Se nunca se submeteu a nenhuma perícia de prorrogação, aí você vai lá clicar em perícia de prorrogação. Se você já usufrui de um benefício ou ainda precisa remarcar, você vai lá remarcar a perícia se já foi agendada. Na opção perícia inicial, o segurado deverá informar se tem atestado médico e documentos de laudo. Então, o aposentado por incapacidade permanente em razão de epilepsia terá o contrato de trabalho suspenso, como manda o artigo 475 da Consolidação das Leis Trabalhistas, da CLT, isto porque a aposentadoria por incapacidade não é um benefício necessariamente definitivo, em face da possibilidade de reabilitação do segurado pela convocação pericial. O eventual desejo de extinção do contrato de trabalho neste contexto exigirá a judicialização da questão na Justiça do Trabalho competente, devendo o trabalhador comprovar a irreversibilidade da aposentadoria em razão da idade, por exemplo, e as perícias deixam de ser convocadas e a aposentadoria se consolida como estável via de regra. Então, é por esse motivo que as perícias são tão importantes na avaliação das condições pessoais do beneficiário, pois ainda que a doença seja concedida como grave, é necessário saber se o segurado se habilitaria ou não para o desempenho da mesma ou de novas atividades. Então, em caso de indeferimento da aposentadoria por incapacidade pelo INSS, no caso se seja negado, o segurado deverá consultar um advogado previdenciário para analisar as causas do indeferimento ou da negação e buscar a solução mais adequada. Então, basta você acessar o portal Meu INSS e sempre consultá-lo para conferir o andamento do seu pedido e eventuais necessidades adicionais de documentação, perícias e decisões administrativas. Então, para a concessão da aposentadoria por incapacidade, o beneficiário deve demonstrar que é segurado do INSS, que paga as contribuições em dia e, para tanto, precisa apresentar sua carteira de trabalho ou carnês de contribuição previdenciária sempre que pedir um benefício. Para aqueles que nunca contribuíram ao INSS, se a renda individual e familiar não ultrapassar 1/4 de um salário mínimo, é possível que o epilético ele consiga o benefício de prestação continuada, o LOAS, tá? O BPC LOAS, que aí garante até um salário mínimo, ok? E breves conclusões. A epilepsia é causa de incapacidade para o trabalho, temporário ou permanente, a depender do quadro clínico do segurado e do controle garantido pelo tratamento. As crises convulsivas recorrentes podem causar aqueles que convivem com o epilético, talvez por não saberem como agir ou ajudar. Então, as crises são passageiras e a quem as presencia pode auxiliar certificando-se de proteger a cabeça do indivíduo para evitar traumas ou contusões. Então, alguns preconceitos também precisam ser vencidos, pois a epilepsia não é uma doença contagiosa e não está associada à loucura. Então, é muito importante que o plano de contingência médico seja levado a sério para que não haja falhas no tratamento e interrompimento de crises. Então, a qualidade de vida do epilético é possível e provável se houver a cooperação e disciplina no tratamento. E há uma série de caminhos no INSS, no campo judicial, que podem ser tomados para garantir os direitos dos segurados da pessoa com deficiência epilética. E garante sempre a atualização de seu prontuário clínico, mantenha as contribuições à Previdência em dia e contrate um advogado especializado para consultar no caso de disputas judiciais. Ok, meus amigos? Então, essas foram as informações de hoje. Espero ter contribuído com a minha interpretação para vocês, ok? Qualquer dúvida sobre este tema, deixe aqui nos nossos comentários. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Também deixe o seu joinha para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa continuar compartilhando com novas pessoas, ok? Para receber novos conteúdos, ative o sininho de notificações e marque em todas. Tenha uma tarde abençoada e nunca se esqueçam. Força, fé e coragem. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.